Olá, boa tarde, pessoal. Vamos para uma videoaula aqui, então, para a turminha do primeiro ano, perdão, para a gente fazer aí a videoaula relativa aos exercícios da aula da semana passada, que é cinemática e vetores. Cinemática é uma coisa que a gente fez como revisão, tá bom, pessoal? Então, tem aí na sua mão um caderninho. A gente está começando agora para a gente fazer os exercícios, para não haver perda de tempo, que eu tenho que fazer frente A e frente B, tá bom? Então vamos que vamos, vai. Vamos abrir aqui então a nossa pastinha da nossa aula. Deixa eu ver aqui, conteúdo. Quero abrir o conteúdo aqui da frente A. Então, pessoal, olha, a frente A é Fundamentos de Cinemática, tá? Vamos repassar aqui alguns conceitos. E aí, alguns conceitos a gente passa rapidinho aí para a gente poder fazer a resolução da atividade com vocês, tá? Então, na frente B vai ser do mesmo jeito. Quero destacar aqui para vocês fundamentos de cinemática. Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui na página para a gente poder ter uma visão melhor aí, mais espaçada com as letras maiores. Vamos lá. Conceitos básicos em cinemática. A gente adotou aqui como primeiro conceito o conceito sobre referencial. Referencial ou sistema de referência. Para que serve um referencial, né? A gente usa referencial para ver tipos de trajetória e também a ideia de movimento ou repouso. Como a gente já havia feito isso daí na aula, vamos dar uma olhadinha aqui já na parte dos exercícios que eu separei aqui para vocês, para a gente consolidar esse conhecimento aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer alguns exercícios então. Imagine a seguinte situação: considere um automóvel em movimento em relação a um referencial OXY. Então, pessoal, você tem aqui, olha, OXY. É o eixo XY no caso. Tá bem? O eixo XY no caso. E tem um automóvel em movimento em relação ao referencial solidário ao solo. Ele quer dizer que esse referencial aqui está parado em relação ao solo. O solo é esse amarelinho destacado aqui embaixo. Seja O', X', Y', outro referencial, ó, Y', O' e X', outro referencial solidário à porta do veículo. Ou seja, esse Y', X' e O' é em relação à porta do veículo, correto? Ilustrado na figura aí abaixo. Então, você tem aí essa figurinha que mostra o carrinho. Você tem aí esses dois sisteminhas, que é o sistema OXY. Aí, OXY. E tem esse outro sistema, Y', X' e o O' aqui. Tá certo? Você tem dois sistemas que você pode considerar como referencial. Aí, passando para baixo, vamos ver aqui o que ele quer. Determine se a maçaneta, então ele está perguntando em relação à maçaneta. Determine em relação à maçaneta M. M é a maçaneta. Está em repouso ou em movimento. Lembrando que para dizer se um corpo está em repouso ou movimento, você deve levar em consideração o referencial adotado. Então, vamos para o item A. O que ele quer dizer no item A? O item A é a maçaneta em relação a OXY. Lembrando que a maçaneta está aqui e que o eixo OXY é esse eixo daqui, ó. Correto?
Lembrando isto. Então, vamos verificar se a maçaneta está em repouso ou em movimento. Pessoal, vamos primeiro avaliar o item A desta questão. Item A. O que acontece aqui no item A? Olha só a ideia. Item A. Só um minutinho. É porque tem resolver. Item A. Pessoal, o meu referencial é o eixo XY, que é esse daqui, ó. Aqui também o eixo X e aqui também o eixo Y. Olha. Esse é o eixo Y. E aqui embaixo você está vendo o eixo X. Tá certo? Então, pessoal, é o seguinte. Para você responder se a maçaneta, do carro está em repouso ou movimento em relação ao eixo Y, eu tenho que pensar o seguinte. Observe o carrinho em relação ao eixo Y. O carrinho está se afastando. A maçaneta fez o que em relação ao eixo Y? A maçaneta em relação ao eixo Y está fazendo o quê? A maçaneta está se afastando do eixo Y. Logo, a maçaneta está em movimento em relação ao eixo Y. Veja que agora a maçaneta se aproxima do eixo Y. Olha a maçaneta se aproximando do eixo Y. Olha agora a maçaneta se afastando do eixo Y. Então, se ela se aproxima ou se afasta, é porque a maçaneta M está em movimento em relação ao eixo Y. Correto, pessoal? Tá, e ela está em movimento em relação porque ela se aproxima ou se afasta. Correto? Agora vamos analisar do ponto de vista em relação ao eixo O', X', Y'. Onde é que está O', X', Y'? Está aqui, ó. Y', X' e O'. Percebam que esses três componentes Y', O' e X', perceba que os três fazem parte do carro. Perceba que os três fazem parte do carro. Então você pode perceber facilmente, que se o carro se desloca para a esquerda, o eixo Y' e X' deslocam juntos. Que se o carro se desloca para a esquerda, aí na ré, você vê que o eixo Y' e X' continua junto do carro. Se for para a esquerda, tanto o carro quanto o eixo Y' vai junto. Então a pergunta é, enquanto vai para a direita, enquanto vai para a esquerda, a maçaneta está se afastando ou se aproximando do eixo Y'? Não, né? Então, ó, indo para a esquerda, indo para a direita, seja para a direita, seja para a esquerda, a maçaneta em relação ao eixo Y e em relação ao eixo X', ela não se afasta e nem se aproxima. Então, a questão proposta de verificar se está em movimento ou em repouso, no item B de bola, a maçaneta M, de novo, a maçaneta M, ela está em repouso em relação ao eixo Y e também em relação ao eixo X', Y'. Então, a maçaneta está em repouso. Então, para o item B de bola, você deve escrever que a maçaneta M está em repouso em relação ao eixo
Y'. Certinho, pessoal? Essa é a ideia para repouso em movimento. A gente tem que adotar um referencial. Passando para frente, questão número 2. Questão número 2, quer saber se tem movimento ou repouso, também depende do referencial. Olha só. Enquanto o professor escreve na lousa, 2 pontos. Item A. O giz está em repouso ou em movimento em relação à lousa? Item B. A lousa está em repouso ou movimento em relação ao chão? Item C. A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao giz? Pessoal, vamos fazer uma figurinha aqui para a gente identificar a lousa, tá bem? Então vamos fazer assim. Suponha que aqui seja a lousa. Suponha que aqui seja o chão. Então vamos atribuir nomenclaturas aí. Lousa. E aqui é o chão. Certinho? Aí eu vou usar esse pincel aqui do próprio programinha para mostrar para você. Aí eu venho aqui, faço um rabisco aqui na lousa. Olha o rabisco que eu fiz na lousa. Você percebeu que ao fazer esse rabisco na lousa, o pincel veio dessa posição aqui. Veio daqui para cá. Chegou aqui. Ou seja, o pincel sai daqui e vem parar aqui. Então você diz que o pincel está em movimento em relação à lousa. Por quê? Suponha aqui um ponto A e aqui um ponto B. Ou seja, o pincel foi de A para B. Então ele se movimentou em relação à lousa. Então, sobre o item A, está em movimento. Movimento em relação à lousa. O item B, ele pergunta se a lousa está em movimento ou em repouso em relação ao chão. E aí a gente pode afirmar que a lousa está em repouso em relação ao chão. Por quê? Porque conforme o tempo passa, a distância entre a lousa e o chão nunca muda. A lousa não se afasta nem se aproxima do chão. Por isso, a lousa em relação ao chão está em repouso. O último item é o item relativo a saber se... Quero saber se a lousa está em movimento em relação ao giz ou ao pincel. Pessoal, você não viu que o giz veio de A para B? Então o giz está em movimento em relação à lousa. Consequentemente, a lousa está em movimento em relação ao giz. Por quê? Movimento ou repouso são simétricos. Ou seja, movimentos são simétricos. Por quê? Se um corpo está em movimento em relação a outro, então, por simetria, aquele outro também está em movimento em relação ao primeiro. Então, a ideia de movimento ou repouso são simétricos. Ou seja, se eu estou em movimento em relação a você, é porque você também está em movimento em relação a mim. Certinho? Desculpa. É essa a ideia que a gente tem da questãozinha número 2. Vou apagar para a gente poder passar para a questão 3. Então, tá aí a questãozinha 2. A questão 3 é de trajetória. Lembra aí da ideia de trajetória? Você tem aqui um aviãozinho. Um aviãozinho que voa para a direita, abandona um objeto que cai na vertical. O avião na posição aqui continua indo para a direita e o objeto continua caindo na vertical. O avião continua com movimento para a direita e o objeto continua caindo na vertical. Se você ligar os
pontos onde estão o objeto, você verifica que o objeto está aqui nessa posição, depois ele está nessa outra posição, depois nessa outra posição. Então, quem está aqui do lado de fora, no ponto B, verifica o objeto caindo em linha curva, porém, quem está no avião vê sempre o objeto caindo em linha vertical, conforme mostra a figura. Então, cuidado que a trajetória também depende de um referencial. Dependendo do referencial, a trajetória pode ser retilínea ou curvilínea. Olha essa outra figurinha aqui. Conforme o trem se desloca para a direita, a pessoa que está aqui do lado de fora está vendo o trem sempre se deslocando para a direita. Então, a trajetória do trem é sempre para a direita ou é uma trajetória retilínea. Passando para frente, se você vir uma bolinha de tênis sendo arremessada, olha a trajetória aí que ela desenvolve. Vamos fazer aí uma figura para representar essa trajetória aqui da bolinha de tênis. Observe que ela está saindo aqui no início da figura, aqui da parte de baixo. Então, está assim mais ou menos a figura. Ó. É uma bolinha de tênis e essa bolinha de tênis foi arremessada para cá. Ó. Tanto é que ela está subindo, então ela tem essa trajetória. Só que ela é arremessada para cima, então ela vai subir, vai atingir um ponto máximo, ela vai voltar a descer. Ela vai chegar aqui nesse ponto, ela vai quicar aqui, ela vai voltar a subir de novo. Para a gente que está aqui do lado de fora, ela sobe e desce, depois ela quica aqui embaixo, sobe de novo, depois ela quica aqui de novo, sobe de novo. Só que ela vai perdendo energia, percebe? Ela vai perdendo energia, por isso que essa curva é maior do que essa curva, que é maior do que essa aqui. Mas a trajetória dela é essa, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Porque é o que nós vemos do lado de fora. Esta é a trajetória da bolinha de tênis. Passando para frente, agora no item D tem uma bolinha caindo na vertical e uma bolinha subindo também na vertical. A trajetória da bolinha é vertical para baixo e depois quem arremessa ela para cima é vertical para cima. Também é uma trajetória reta para quem está vendo aqui do lado de fora. Beleza? Vamos ver agora, em termos de exemplos ou de exercício resolvido, como é que funciona. Questão 3. Uma maçã desprende-se do galho de uma árvore de uma macieira e cai no chão, em um dia sem vento. Pessoal, esse sem vento, é interessante você destacar esse sem vento aqui. Eu já explico para você o que isso aqui quer dizer. Sem vento. Qual é a trajetória descrita pela maçã em relação ao chão? Considerando-se a maçã como um ponto material. Pessoal, vou fazer uma figurinha aqui para a gente poder ilustrar o que está acontecendo. Então, vamos supor inicialmente que aqui eu tenho chão. Está aí, chão. Vamos supor agora que eu tenho a nossa árvorezinha aqui. Tem a nossa árvorezinha. E agora a gente tem a nossa gloriosa maçã. Tem a nossa maçã e a nossa maçã vai cair, ela despenca. Se ela despenca, ela cai em linha reta. Esta é a trajetória da maçã, não tendo vento. Vamos supor agora que tenha vento. Se tiver vento, o vento soprando para lá, ó,
O vento soprando para lá. Se for um vento muito forte, soprando para a direita, quando a maçã cair, pessoal, supondo que tenha vento, quando a maçã cair, quando ela cai, ela tem velocidade para baixo. Mas como o vento é para a direita, o vento empurra para a direita. Então, o que aconteceria com a trajetória da maçã? A trajetória da maçã é a soma desses dois vetores de velocidade. É igual a historinha lá do avião. A maçã cairia nesse sentido aqui, que é a soma dos dois vetores. Daí a trajetória da maçã com vento, que fique bem claro, a trajetória dela é um arco de parábola, com vento. Sem vento, ela cairia em linha reta. Tá bem? Essa é a trajetória de queda da maçã, com vento e sem vento. Vale ressaltar que o exercício só pede sem vento. Então, é só em linha reta. Beleza? Tá aí essa questãozinha. Olha a questão número 4. Consideremos um relógio de parede que tem o ponteiro de segundos. Uma formiguinha parte do eixo do ponteiro e dirige-se para a outra extremidade, sempre com a mesma rapidez, com a mesma velocidade. Esboce a trajetória da formiguinha em relação ao mostrador do relógio. Pessoal, aqui eu vou ampliar de novo o espaço para a gente fazer a figura e eu vou desenhar aqui para você um formato de um relógio. Tá aí. Tá aí esse relógio. Bem, um relógio circular. Esse relógio está na parede. Agora eu vou desenhar o ponteiro dos segundos que sai lá do centro e vai até essa extremidade aqui. Imagina que o ponteiro esteja parado nessa posição aí que está. O relógio não está funcionando e o relógio está desse jeito. Vamos supor que a formiguinha esteja aqui, ó, bem no centro. Tá lá a formiguinha bem no centro e essa formiguinha vai se deslocar para lá, ó, para a extremidade. Lembrando que extremidade é essa parte aqui do vetor ou da seta, tá bem? Essa é a extremidade. Então, o que a gente tem? A gente tem uma formiguinha que vai lá para frente. Se o ponteiro estivesse parado, qual que é a trajetória da formiga que você percebe? A formiga está se deslocando... Opa, essa setinha está sumindo aqui, tá horrível, peraí. Observando então, olha, a formiguinha sai do centro, andando em linha reta, linha reta, linha reta, linha reta, ela vai sempre em linha reta. Se o ponteiro estivesse parado. Se o ponteiro estivesse parado, a trajetória da formiguinha seria sempre em linha reta. Ou seja, no início, a formiguinha estaria aqui. Conforme ela vai para frente, ela vai ocupando outras posições. Por exemplo, a formiguinha estará aqui depois. Conforme ela vai caminhando, ela estará aqui depois. Conforme ela vai caminhando, ela vai chegar lá na extremidade do ponteiro. Certo? Então, essa trajetória seria uma linha reta se o ponteiro estivesse parado. Agora, vamos ver o que acontece se o ponteiro estiver se deslocando, funcionando. Lembre-se que a formiguinha está passando daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Certo, pessoal? Sempre em linha reta. Então, vamos lá. Vamos ver então o que vai acontecer caso o ponteiro esteja se deslocando. Então vamos lá. Aqui é o ponteiro. Esse ponteiro está se deslocando para cá. Tic-tac, 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 tic-tac. Então ele está fazendo esse movimento aqui. Tic-tac, 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 tic-tac. Tá vendo? Ele está dando volta? Ele está funcionando. Conforme ele funciona, a formiguinha também avança
para a extremidade. Então, no início, qual que é a posição da formiguinha? Deixa eu fazer de outra cor aqui. No início, a posição da formiguinha é essa. Mas conforme o tempo passa, a formiguinha vai para frente. Mas o ponteiro também se desloca. Então, vamos supor que o ponteiro venha parar aqui. Quando o ponteiro veio parar aqui, a formiguinha foi para frente. Então, a formiguinha veio parar aqui. Conforme o ponteiro se desloca, a formiguinha também continua indo para frente. Então, ela continua indo para frente no ponteiro. Então, ela vai estar aqui, por exemplo. Conforme o ponteiro do relógio vai se deslocando... Opa, calma aí, essa cor vermelha não ficou legal. Conforme o ponteiro vai se deslocando, a formiguinha está cada vez mais na extremidade. Correto? Ou seja, você viu que a formiguinha ela vai se deslocando para a extremidade. Olha, a tendência dela é adquirir a extremidade. Aqui ela já chegou na extremidade. Então a trajetória que ela desenvolveu foi essa daqui, pessoal. Ó. A trajetória saiu daqui, passou por aqui, depois ela passou por aqui, depois ela passou por lá. Nossa, e essa trajetória aqui é uma espiral para você que ficou vendo do lado de fora. Se este ponteiro estivesse parado, a formiguinha viria sempre em linha reta. Porém, conforme o ponteiro desloca para cá, a formiguinha também desloca para cá. Porém, a trajetória dela vai ser uma espiral. Beleza? Cuidado com esse negócio aí de... de trajetória é um problema. Bom, fiquem atentos, tá bom? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Bom, pessoal, passando para frente. Ponto material corpo extenso a gente não havia falado ainda, então nós não vamos fazer comentário nenhum. Tá bem? Vamos passar agora para a frente B. Passando para a frente B, a gente vai trabalhar agora uma outra frente para a gente poder encerrar essa videoaula aqui. Na próxima aula a gente vai falar de assunto novo, mas você pode levantar alguma questão relativa aqui, tá bem? Então, vamos lá para a videoaula da frente B de bola. Tá aí? Abrindo então o conteúdo da frente B, operações vetoriais, revisão geral, a gente já viu, módulo, o que é módulo mesmo? Módulo, né, para quem não se lembra, módulo é o valor numérico, é o quanto vale. Vale 2, 10, 100, 1000, é o valor. Direção, a direção está relativa aos eixos coordenados, lembra, pessoal? Então, a direção está relativa aos eixos coordenados. Então, você pode ter direção Y, direção X. Tá certo? Direção, então, é relacionada ao eixo Y e o eixo X. Aqui a gente tem sentido. O que é sentido no item aqui de baixo? A ideia de sentido é você ter um corpo, por exemplo, que se desloca no eixo Y. Esse corpo se desloca no eixo Y, ele pode descer, sentido para baixo, direção Y, sentido para cima, direção Y. Na mesma direção, 2 sentidos. Isso daí também pode acontecer no eixo X. Passando para frente, exemplos de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Escalar, por exemplo, é a temperatura. Por que temperatura é escalar? Porque a temperatura eu não preciso falar para onde ela vai, direção, sentido. Temperatura para a direita, temperatura para a esquerda, eu não preciso falar disso.
Então, ela é grandeza escalar. Outra grandeza escalar é volume. Outra grandeza escalar é massa. Porque nenhuma delas eu preciso falar que é para a direita, subindo ou descendo, tá bem? Agora, grandeza vetorial. Grandeza vetorial, força, por exemplo. Por que força é vetorial? Porque tem direção e sentido. Aplicar uma força para a direita, força para a esquerda, força subindo, força descendo. Então, ela é vetorial. Outra grandeza é velocidade. Velocidade para a direita ou velocidade para a esquerda? Velocidade para cima ou velocidade para baixo? É porque é grandeza vetorial. Preciso falar qual é a direção e qual é o sentido. Operação vetorial é um método da linha poligonal. Trombinha no rabinho. Então, por exemplo, se você tiver um vetor assim e quer somar com outro vetor assim. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que ligar a extremidade na origem. Aí a regrinha é o vetor resultante vai ser esse vetor aqui, ó. Origem do primeiro, extremidade do último. Tá lá, resultante. Tá certo? Tá aí a ideia de trombinha no rabinho. Essa daqui, esse formato trombinha no rabinho, pessoal, é chamado de método da linha poligonal. Tá joia, galerinha? Método da linha poligonal. Então, vamos para frente. Exercícios resolvidos. Então, vamos lá. A gente precisa aí resolver essa atividadezinha. Vai. Vamos vir aqui para baixo. Então, vamos ver. A respeito das grandezas físicas escalares e vetoriais, analise as proposições a seguir. Vamos destacando aqui, né, grifando para ver o que a gente tem, para verificar se é verdadeiro ou falso. As grandezas escalares ficam perfeitamente definidas mediante um valor numérico, que é o módulo, e acompanhado da respectiva unidade de medida. Verdade. Volume 10 litros. 10 litros. 10 é o módulo, litro é o volume, é a unidade. Não precisa de mais nada para caracterizar. Então, o item 1 é verdadeiro. Então, dê como resposta os números associados às corretas. A 01 está correta. Então, eu vou somar com as outras corretas, pessoal. Continuando a nossa anotação, as vetoriais, além de exigirem módulo, que é o valor numérico, acompanhado da unidade e ainda quer direção e sentido, verdade, né? Essa definição de vetor, quando ele tem módulo, unidade, direção e sentido. Então, o item 2, ele é verdadeiro também. Então, 2 é verdadeiro também. Eu vou somar os itens verdadeiros. Continuando com o destaque, comprimento, área, volume, tempo, massa são grandezas escalares. Verdade, pessoal. Por que é verdade? Verdade porque comprimento, área, volume, tempo, massa, eu não preciso dizer direção e sentido, eu não preciso dizer se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, se ele sobe ou se desce. Então, o item 4 é verdadeiro. Vamos verificar agora se o item 8 é verdadeiro ou é falso. Deslocamento, velocidade, aceleração e força são grandezas vetoriais. Pessoal, vetorial é aquilo que eu preciso dizer para onde vai. Eu preciso dizer a força para onde vai? Preciso, é vetorial. A aceleração, eu preciso dizer, ele acelera para a direita, acelera para a esquerda. Velocidade, velocidade para a direita, velocidade para a esquerda, todas são vetoriais. O deslocamento é diferente de comprimento, pessoal. Eu vou dar um exemplo aqui do item 8, só para te mostrar o porquê que ele está certo, porque que ele é verdadeiro. Então, o número 8 é verdadeiro. Então, a soma das respostas verdadeiras é 8 mais 4 mais 2 mais 1. 8 com 2 dá 10, 14 mais 1 dá 15. Então, a soma dos verdadeiros é igual a 15. 8 com 4, 12, 13, 14 e 1, 15. Certo? Mas agora que está certo, tá somadas certas, eu quero mostrar para você o porquê que deslocamento é diferente de comprimento. Pessoal, pensa na seguinte situação. Vamos colocar aqui um ponto A
e aqui um ponto B. E vamos fazer uma medida, né? Medida daqui até aqui. E eu quero dizer que essa medida aí tenha valor de 50 metros. Aí a distância entre A e B é de 50 metros. Independentemente de quem vai de A para B ou quem vai de B para A, o deslocamento, a distância, perdão, o deslocamento é sempre 50. Vou de A para B, andei 50. Vou de B para A, andei 50. Então, independe. O comprimento é 50. Indo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, qualquer um deles vai dar 50. Então, o comprimento não depende do sentido. Mas deslocamento depende. Por exemplo, se eu parto de A e vou para B, o comprimento é 50, mas eu desloquei de A para B. Por outro lado, se eu vou de B para A, eu vou andar o mesmo comprimento, mas o meu deslocamento é da direita para a esquerda. Então, deslocamento é de um ponto para outro. Partida, chegada. Então, deslocamento é vetorial. É da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. Deslocamento é vetorial. Mas comprimento, pessoal, não depende se é para a direita ou se é para a esquerda, o valor é sempre o mesmo. Está aí a diferença entre comprimento e deslocamento. Aqui embaixo a gente tem aí, forneça a soma vetorial dos vetores abaixo. Então aí essa questão, pessoal, ele está pedindo para fazer a soma vetorial. Então vamos dar uma olhadinha aí na soma vetorial. Então só quero abrir aqui uma caixinha para vocês, para demonstrar para vocês como é que a gente faz uma soma vetorial. Pessoal, a representação de uma soma vetorial é essa daqui assim, ó. Quando você soma vetores, você tem que tomar cuidado porque tem algumas regrinhas aí que tem que ser levadas em consideração, tá bom? Vamos lá. Só um minuto. Estou fazendo uma soma vetorial aqui para te mostrar o que eu estou querendo dizer. Vetor A, cadê o símbolo do vetor A? Deixa eu usar aqui essa. Um minuto, ó, saiu uns barulhinhos aqui, ó. Vetor A. Então eu vou representar aqui assim para você, ó. Vetor A mais B mais C. Deixa eu usar aqui essa figurinha aqui porque não deu para escrever o vetor A. Ó, vetor A mais o vetor B mais o vetor C. É assim que a gente representa a soma vetorial, pessoal. Olha só, se você observar, aqui eu tenho trombinha com rabinho, certo? Aqui eu tenho trombinha com rabinho, certo? E aqui eu tenho trombinha com rabinho. Não sei se você se lembra, mas quando a linha poligonal se fecha, todas na mesma sequência, trombinha no rabinho, a soma vetorial, ela é nula. A gente tem um vetor nulo, pessoal. Por que vetor nulo mesmo? Porque eu preciso achar uma extremidade livre para ligar na extremidade livre. E eu não acho isso daí na figura. Então, toda vez que a linha poligonal for fechada, e sempre na mesma sequência de trombinha no rabinho, significa que o vetor resultante será nulo, ou o valor do módulo é zero. Tá aí, ó, linha poligonal fechada,
Soma dos vetores, vetor nulo. Aí, vetor nulo, porque a linha poligonal é fechada, sempre na sequência de extremidade com origem, trombinha no rabinho. Certinho? Tá aí, então, a resolução dessa questão. Deixa eu apagar isso daqui, porque isso aqui está errado, porque não é em módulo. Indo para frente, questão número 3. Dados os vetores A e B, qual a melhor representação para o vetor A mais B? Pessoal, ele está aqui, ó. Ele deu os vetores A e B, eles estão aqui. Ele quer a melhor representação para a soma de A com B. Para fazer soma de A com B, a gente tem que pegar a trombinha e ligar no rabinho. Vamos fazer isso, trombinha no rabinho. Você verifica que o vetor A está aqui, assim. Liga a extremidade de B, perdão, extremidade de A na origem de B. Então vamos obter isso daí aqui, olha. Então, A é esse vetor, o B é isso daqui, ó. Certo? Esse é o vetor A, esse é o vetor B. Agora você tem que achar o vetor soma. E o vetor soma, o que que é? Vetor soma é a origem do primeiro na extremidade do último. Aqui, ó. Origem ligado na extremidade. Esse é o vetor resultante. Se esse é o vetor resultante, qual das alternativas aqui que se equivalem, que equivale a esse vetor vermelho resultante? Alternativa onde está? Na D de dado, tá vendo? Que a alternativa D de dado é que esse vetor que representa aqui. Então tá aí a resolução dessa questãozinha número 3. Então é D de dado. Beleza? Lei dos cossenos, regra do paralelogramo. Num plano alfa, temos dois vetores. A e B de mesma origem, formando um ângulo θ. Se os módulos de A e B são 3 e 4 unidades, determine o módulo do vetor soma em cada um dos casos seguintes. Pessoal, 0 grau. Item A, 0 grau. Então vamos lá na resolução. Resolução do item A. Pessoal, o que ele quer dizer com 0 grau? Significa que o vetor A e B não forma ângulo, ou seja, vamos fazer a figura dos vetores. Está aqui, ó, vetor A e um vetor B. Então eu tenho aqui, ó, vetor A e eu tenho aqui embaixo o vetor B. Correto? Aí você verifica que A e B possuem a mesma direção e o mesmo sentido. E o valor de cada um é 3 e 4 unidades. Ou seja, se você for ligar a trombinha no rabinho de 1 por 1, então você vai pegar aqui o vetor A, a extremidade do A, você vai ligar na origem de B. Tá lá os vetores A e o vetor B. Se percebe que aqui você uniu extremidade com origem, ou trombinha no rabinho. Agora vamos pegar agora a origem do primeiro, ligar lá na extremidade do segundo. Com isso eu obtenho o vetor soma. Esse aqui é o vetor soma. Toda vez que eles tiverem mesma direção e sentido, a soma é direta. A soma é direta, é só somar 3 mais 4 e vai obter um total de 7 unidades. Então tá aí, ó, o vetor preto
vale 7 unidades, que é a soma do vetor A com o vetor B. Você nota que não há ângulo entre os dois, ou seja, o ângulo entre os dois é igual a zero. Zero. Tá bem? Tá aí o item A. Vamos ver o que acontece no item B. O item B, o ângulo é de 90 graus. Opa, então calma aí. Agora a gente tem aqui, ó. Vetor A e o vetor B. Então, daí aqui é o vetor A, aqui é o vetor B. Certo? Quando for assim, você tem que fechar o paralelogramo. Então, você vem aqui, olha, puxa uma paralela ao vetor lá de baixo. Aí você vem aqui, olha, e puxa uma paralela ao vetor lá da esquerda. Onde eles se cruzam, agora você vai montar o seu vetor soma. Que é aqui, ó, daqui para cá, você tem então esse vetor que é o vetor soma. Nesse caso, você não pode somar A mais B direto. Até mesmo porque eles não têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então aqui você tem que usar a regra da lei dos cossenos. Só que se você usar a lei dos cossenos, você vai fazer, ó. A lei dos cossenos diz que você usa aqui o seguinte. O vetor soma ao quadrado é igual ao vetor A elevado ao quadrado, mais o vetor B elevado ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Mas qual é o cosseno? Qual é o cosseno entre o vetor A e B? Ou, perdão, qual é o ângulo? Se eles têm ângulo de 90 graus, então você tem que usar aí o cosseno de 90, certo? Então eu vou só dar uma arrumada aqui, ó. Vetor soma ao quadrado é igual a A ao quadrado, mais o vetor B elevado ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de 90. Lembrando que o cosseno de 90 é igual a zero, ó. Cosseno de 90 é igual a zero. Isso daqui, ó, cosseno de 90 vezes A vezes B vezes 2 vai sumir tudo some. Some tudo, porque cosseno de 90 vale zero. Então esse lado aqui some. Se esse lado some, você sai com S ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado. Então significa que esse S daqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo, cujo esse lado aqui, ó, esse lado aqui é o cateto e esse outro lado aqui é outro cateto. E o vetor S é a hipotenusa. Por isso que você faz hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então quer dizer que eu não preciso lá usar a lei dos cossenos inteira? Não, não preciso usar a lei dos cossenos. Toda vez que a soma for a hipotenusa, é porque os outros dois vetores componentes serão os catetos. Então é só jogar a teorema de Pitágoras que você sai com o valor do vetor soma. Firmeza? Vou dar uma limpada para passar para frente. Olha só. Utilizando então aqui a lei dos cossenos, eu vou eliminar essa parte daqui para frente, porque o cosseno de 90 é igual a zero. Então eu saio aqui com o valor do vetor S elevado ao quadrado, que é igual
aos vetores a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, é 3 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. Só que aqui eu tenho outra revisão para fazer com vocês. O triângulo em questão é aquele triângulo notável lá de Pitágoras, né? Pitagórico, de lados 3 e 4. Então, significa que a hipotenusa vai ser quanto? Vai ser 5, né? Então, ó, 3 ao quadrado dá 9, mais 4 ao quadrado é igual a 16, 9 mais 16 é igual a 25, então eu saio com vetor soma ao quadrado, ó, vetor soma ao quadrado é igual a 25. Ou seja, se S ao quadrado é igual a 25, então S é a raiz de 25. S é igual, raiz de 25 é 5. Aí o vetor soma vale 5. Item B de bola. Passando para frente, item B de bola. Perdão. Considere que aqui seja B, pessoal. Isso daqui... Ah, não. Fiz viajando. Aqui é D mesmo. B de bola é esse. Agora nós estamos no C, né? Desculpe. O item C, quando os vetores formarem 180 graus. Pô, pessoal, o que são vetores 180 graus? Vetor 180 graus é um vetor assim, um vetor que vem para cá, e um outro vetor que vem para cá. Você nota que o ângulo entre os dois vetores é esse daqui, ó. É esse ângulo. E esse ângulo aqui vale quanto? Esse ângulo vale 180 graus. Tá certo? 180 graus, esse ângulo aí. Só que se você observar, 180 graus é que eles são opostos. Eles são opostos. Ele não falou para onde vai o A, para onde vai o B. Então, se você considerar que esse daqui é o A e esse daqui é o vetor B, então eles são opostos. Aí você vai ver quanto que vale o vetor B. O vetor B tem valor igual a 4. E o vetor A tem valor igual a 3. Ou seja, 4 para a direita, 3 para a esquerda, subentende-se um vetor resultante para onde? Para a direita. Porque 4 é maior do que 3. Então, significa que o vetor resultante vai para a direita. E qual é o valor do vetor resultante para a direita? Se aqui é 4, aqui é 3, aqui vem 1. Uma unidade para a direita. Certinho, pessoal? Tá, então, a soma desses vetores, item A, item B e item C. Eu tenho que apagar, porque eu não consigo salvar essas figurinhas, para eu poder passar para frente. Item C. Então, vamos ao item D. O item D, o ângulo entre os vetores é de 60 graus. Opa, quando for 60 graus, pessoal, a gente tem que usar a lei dos cossenos. Então, vamos lá. Θ igual a 60 graus. Então, subentende-se dizer que eu tenho um vetor para cá. Um vetor para cá. E eu tenho um outro vetor para cá. Correto? E, além de tudo, esse ângulo entre eles aqui vale 60 graus. Então, tá aí 60 graus. Esse vetor vale 60 graus. Esse ângulo vale 60 graus. Para somar esses dois vetores, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar aqui uma paralela. Essa daqui, ó, paralela a essa. E eu passo aqui uma outra paralela. Essa daqui é paralela a essa daqui. Tá bem? Aí agora a gente vem aqui, olha, e une daqui até aqui e tira o valor do vetor soma. Aqui, ó, vetor soma. Esse aí é o vetor soma. S. E aí aqui é o vetor A
E aqui é o vetor B, certinho? Tá aí, vetor B. Quando for assim, ou seja, quando aqui não é 90 graus, por exemplo, é diferente, a gente tem que usar a lei dos cossenos, pessoal. Então, nesse caso, a gente usa a lei dos cossenos. Então, a gente tem que usar aqui vetor soma ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de 60 graus. Tá aí. Então, aqui, ó, S ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado 2 vezes a vezes b. Então, eu saio aqui, olha, como eu quero calcular o vetor soma ao quadrado é igual a elevado ao quadrado. Quem é a elevado ao quadrado? Vamos supor que o a seja 3, então é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, mais quem é o b? É o 4 elevado ao quadrado. Mais 2 vezes 3 vezes 4. Porque é 2 vezes a vezes b. O a é 3, o b é 4. E por cima vezes o cosseno de 60. Quem não se lembra, o cosseno de 60 é meio. Então, você vai ter aqui meio. Certinho? Cosseno de 60 é meio. Pessoal, vamos executar aqui então. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes meio. Meio. Então, vamos agora aqui. 9 com 16 dá 25. Mais, pessoal, 24 vezes meio dá 12. Conclusão, 25 mais 12. 25 com 12 dá 25, dá 27, dá 37. Ou seja, deu 37 aqui, eu digo que S ao quadrado, está aqui embaixo, é igual a 37. Consequentemente, o S está ao quadrado, então S será igual a raiz quadrada de 37. Eu fiz assim porque é mais rápido, tá bem? Então poderia fazer isso daqui para melhorar para vocês, ó, mas aqui dá uma demorada, tá bem? Opa! Tá aí, raiz de 37. Beleza pura, povo de Deus. Vou apagar porque eu preciso passar para frente. Tá então a resolução do item D. Para os senhores. Bom, acabou a questão número 4, vamos para frente. Questão número 5. Já está virando quase 1 hora de vídeo. Vou deixar a questão número 5, questão número 6 e questão número 7 para vocês fazerem, tá bem?
Fica aí de exercício, não vai ficar um vídeo muito grande para vocês. Bons estudos, grande abraço, até a próxima, galerinha.